Meus irmãos, a paz do Senhor para vocês todos. Eu estou aqui com uma tríplice alegria, né, de estar aqui nessa manhã, por muitas razões, não só pelo almoço, convite, pastor Cleide, pastora Camila, da sua família, até porque eu estava até vendo uma visita aqui, porque na posse dele 15 filhos, mas não tive certo. E ele, meu irmão, como é aqui, né, ele não vai lá, eu tenho que vir cá, né? Eu tenho que vir aqui. E outro motivo muito especial, que eu deveria estar aqui já há outros dias antes, para registrar minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês que atendeu o chamado do meu irmão para orar em meu favor, quando ele estava vivendo um momento muito difícil de saúde. As minhas coronárias entupiram todas, né? 85, 90, 95%, foram 3 apenas que eu fiz, mais uma mamária, e eu fiz a cirurgia infartado, sem saber. Infartei, os médicos olharam o exame e era uma coisa, quando me abriram era outra, né? Meu coração todo comprometido, o médico, eu fui desenganado 2 vezes lá, 2 vezes. O médico chegou e disse: olha, o que nós podemos fazer foi feito, agora tem que reagir em 24 horas. Se eu não reagir nessas condições que está, a tendência é evoluir para o óbito, né? E a minha esposa começou a clamar a Deus e soltar pedido de oração para todos os lados. Chegou aqui na Vila Maria, né? E muitos irmãos receberam meu favor. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que eu estou aqui nessa manhã por causa das nossas orações. Então, eu não acredito nisso. Não tenho a menor dúvida. Quando alguém de oração por alguém que está no hospital, ou doente, ou desenganado dos médicos, pode orar mesmo, Deus responde. Nosso Deus é um Deus que responde a oração. E a oração é uma das doutrinas que até hoje, pastor Cleiton, eu nunca entendi a oração. Eu já estudei oração, o que eu pude avançar no estudo e nunca compreendi o fator oração. Porque como é que você vai pedir a Deus para fazer uma coisa que ele sabe que tem que ser feito e só ele pode fazer? Por que eu tenho que pedir a ele? Não é? Mas quando você olha na Bíblia pelo outro lado, você vai ver que é como que se Deus, tente bem com essa frase, para você não fazer um mau juízo, que eu vou dizer aqui. É como se Deus dependesse da nossa oração para fazer o que faz. Eu vou dar só um exemplo bíblico para você ver o que eu estou dizendo aqui. Nos primeiros dias da igreja, quando a igreja está enfrentando as maiores lutas ali no início da sua implantação, Herodes mandou prender o apóstolo São Tiago e matou Tiago, ao fio da espada. Diz a Bíblia que isso houve alegria na cidade, no povo, e Herodes viu que se deu bem, prender o apóstolo São Pedro para matar também. Só que era Páscoa, ele esperou para matar depois da Páscoa. Depois da Páscoa ele ia para o Lutero. Mas o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, diz que quando o apóstolo Pedro foi preso, a igreja entrou no projeto, no propósito de oração a Deus por ele. Não é? Então a gente entende o seguinte, que se a igreja tivesse acordado antes, Tiago possivelmente não teria morrido. Mas a igreja descuidou da oração, ela só orou quando viu que os apóstolos iam morrer, um atrás do outro. Eles se posicionaram em oração, diz a Bíblia que à noite o anjo foi lá e soltou o apóstolo. Glória a Deus. Então, pode orar, irmãos, que Deus responde a oração. Então, Deus abençoe você ricamente. Eu fico por certo que os momentos que você esteve com as mãos para cima, clamando a Deus em meu favor, tem uma recompensa no Senhor. Em nome de Jesus. E eu pedi a Deus para que, depois que eu saí de lá, eu pedi a Deus profunda convicção de alma, que todos aqueles que orarem em meu favor nunca irão passar pelo que eu passei. Nenhum, em nome de Jesus, todos nunca vão passar pelo que eu passei, né? Eu fiquei 6 dias em coma, né? Não sabia nem se estava do lado de lá ou estava do lado de cá, enquanto você orava, sem saber que estava acumulando uma poupança de saúde para Deus te dar vida abundante enquanto você vive aqui. Amém? Deus abençoe meus irmãos por isso. Bem, irmãos, eu tenho. Hoje nós estamos, como já foi dito aqui, encerrando o trimestre, né? Dessas maravilhosas
lições que estudamos esse trimestre, e na última lição, eu gosto muito de. Eu sempre estou na minha igreja, né? Sempre, muito difícil sair assim na última lição. Eu só fico porque o convite é do pastor Cleiton, senão eu não viria. Eu gosto de estar lá na minha igreja, né? Fechando o trimestre com os irmãos, estão lá na mesma programação que os irmãos estão aqui hoje. Mas eu precisava de vir aqui para agradecer os irmãos por isso e rever os irmãos. Eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas eu já vim aqui várias vezes, várias vezes, não sei quantas. Você que não lembra, acho que você não era nem membro da igreja. Eu costumo frequentar aqui essa igreja desde a época do pastor Vinícius. Tem alguém aqui que é da época do pastor Vinícius ainda? Olha aí, temos aqui. Eu dirigi na Vila Redenção em 90 eu dirigi a Vila Redenção, 89 para 90. Eu dirigi lá, o pastor Vinícius aqui, o trabalho começando ali, parece que mais para baixo ali o trabalho iniciando, e ele sozinho, né? Eu falei, rapaz, vou te ajudar aí. Eu saía da Vila Redenção, vinha para cá, às terças-feiras, tocar com ele, pregar, tal, fazer festa com ele aqui. Já vim aqui outras vezes. Aí nesta igreja aqui, essa é a segunda vez. Eu estive na primeira quando vim ajudar o irmão Velasco, sua esposa, que foi velada aqui nesta igreja. Bem, então eu gostaria de. Eu posso texto está aqui, você define, sua cadeira, quanto tempo eu tenho para mostrar? Qualquer um pode dizer, eu não sei quanto tempo eu tenho. 10h30. Ok. Definido aqui já, depois vocês acertam com o irmão lá, se não for. 10h30, né? Ok. Para não passar do horário, saber que hora que eu estou terminando já, né? Enfim, não é bom a gente ficar pregando assim sem saber que hora parar. Né? Eu quero aproveitar aqui, eu vou tirar alguns minutos desse tempo tão precioso para fazer um resumo rápido das lições que nós estudamos, dos temas, dos assuntos que nós estudamos. Né? Eu gasto aqui uns 15 minutos mais ou menos fazendo isso. E por quê? Para você ver que vale a pena, né? Vir à escola, você que é pastor na escola, é uma síntese, eu não vou comentar a lição, uma síntese de cada um. A primeira lição que nós estudamos foi a origem da igreja, né? Porque o próprio trimestre, né, o tema geral é a origem, natureza e vocação da igreja comum. E a primeira lição foi a origem da igreja, né? E nessa lição nós estudamos que a igreja ela nasceu no Pentecoste, mas a origem dela é desde a eternidade. Efésios capítulo 3, verso 9 e 10, o apóstolo Paulo mostra que a igreja já existia no plano e no coração de Deus desde a eternidade. Ela nasceu no Pentecoste, no dia do descer do Espírito Santo, mas ela já existia. O versículo 9 de Efésios 3 diz: demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que esteve oculto em Deus que tudo criou. O mistério que esteve oculto em Deus. Ele está falando da igreja, porque o verso 9 diz: para que agora pela igreja. Ele está falando da igreja. A igreja, ela existe desde a eternidade. Nós não sabemos em que tempo da eternidade Deus planejou uma igreja, mas esse sempre foi o propósito dele: fundir gentios e judeus na igreja, né? Ele começou um projeto com o seu povo, a partir de Abraão, mas que a ideia final de Deus era com a igreja, composta de gentios e judeus. Então nós vimos isso na primeira lição. Na segunda, nós estudamos sobre as imagens bíblicas da igreja. As imagens, nós estudamos 6, você lembra? 6 delas. E das 6, a que mais identifica com a igreja, a que mais define a igreja, é a igreja como um corpo, né? Por causa da sua funcionalidade, da importância de cada membro do corpo no corpo. O apóstolo Paulo, Efésios 4,16, ele diz: do qual todo o corpo é ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, né? De cada parte. Eu gosto dessa frase nesse versículo 16: a operação de cada parte. Significa dizer que cada membro da igreja tem uma função na igreja. Não tem ninguém ali que vem para a igreja para ficar sentado, olhando assim para frente, vendo o que os outros estão fazendo, sem achar o seu espaço. Todos nós temos o nosso espaço na igreja. Se você ainda não encontrou o seu, procure fazer isso. Quem sabe você ainda não descobriu, fale com seus pastores.
Eles têm alguma coisa para vocês fazerem, pode ter certeza. Mas é segundo a justa operação de cada parte. Paulo diz, fazendo o aumento do corpo para a sua edificação de amor. Ou seja, do mínimo ao máximo importante que você vier fazer no corpo de Cristo, você está contribuindo para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o projeto de Deus. Por isso que o corpo, eu acho que foi a figura que mais identificou. Nós estudamos 6 delas. O corpo eu achei a mais interessante. Na lição 3, nós estudamos sobre a natureza da igreja. A natureza, ela fala da condição própria do ser, né? A natureza, né? Os filhos têm a natureza dos pais, o DNA dos pais. Como igreja, como cada membro, nós também temos o DNA de Deus. Cada cristão é um pequeno Cristo, formando o corpo do qual ele é o cabeça. O apóstolo Pedro diz no capítulo 1, verso 15, ele diz assim: mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, a natureza da igreja é uma natureza de pertencer a Deus, porque santo aqui não significa dizer perfeição, ou santo perfeito. O santo aqui é dedicação, separação, exclusivo para. Até porque o termo igreja tem esse significado, né? Os separados para, os chamados para. Então, a natureza da igreja é a natureza de ser um povo santo, seu, como Pedro escreve no capítulo 2 e 9, especial, zeloso e de boas obras. Então, esta é a natureza da igreja. Você que é membro da igreja, deva viver assim, ser santo em toda a vossa maneira de viver. Na lição de número 4, a igreja e o reino de Deus. Nós estudamos essa lição. Estou dando aqui uma síntese, né, de cada um para vocês. Depois eu quero firmar não gastar um tempo igual no último. Então, a igreja e o reino de Deus. A igreja, ela foi planejada para ser a proclamadora, disseminadora do reino de Deus na terra. Ela é representante do reino. Quem assumiu a responsabilidade de implantar o reino e fazer o reino funcionar foi a igreja. Você pode estudar as 7 parábolas do capítulo 13 de Mateus, que ali está todo o funcionamento do reino, e a igreja está envolvida nele. Pode estudar as 7 parábolas que você vai ver isso. No Mateus capítulo 21, quando Jesus questionava a respeito da responsabilidade que eles tinham com o reino, falando com os judeus, ele diz assim: olha, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos ao seu tempo. Que nação que ele está falando? Aquilo que a igreja ia fazer no final. O reino de Deus não será tirado, ou seja, Deus nunca contou com vocês para ser responsável pelo reino, vai ser tirado de vocês e passado para outro povo. Se vocês quiserem fazer parte disso, enganja desse povo da igreja, né? Então eles teriam que fazer parte da igreja para proclamar o reino de Deus, dos quais eles achavam que eles eram os detentores, os senhores, né? Entrava que eles deixavam e ficava que eles permitiam. Jesus diz: não, esse reino será tirado de vocês e dado a um outro povo, falando da igreja, obviamente. Na lição 5, a missão da igreja de Cristo, que é um dos pontos, né? Aqui do propósito geral da lição, é a origem, natureza e vocação. Vocação aqui pode ser lida como missão, né? E a missão da igreja. A lição não trouxe este assunto, esse tema, mas quando você estuda a eclesiologia, você vai perceber que a igreja tem uma missão tríplice. Para quantas? 3. A igreja, se você é membro da igreja, você faz parte dessa tríplice missão da igreja. E você tem que dar a sua parcela de contribuição para ela. Esse assunto não foi estudado aqui nada. Tá? Não foi. A primeira missão da igreja, aqui não há uma ordem de prioridade, são as 3 de igual importância. A primeira missão da igreja é constituir na terra um lugar de habitação para Deus. Deus sempre quis estar entre o seu povo. Quando ele não pôde habitar nesse povo, ele mandou fazer um tabernáculo para que a presença dele pudesse estar ali. Então, uma das principais missões da igreja é constituir esse lugar. Deus queria sempre andar entre o povo. E ele anda entre o povo através de mim e de você. Através de você e de mim.
somos nós representantes de levar e trazer Deus. Tanto é que ele é o cabeça do qual nós somos o povo. Então a primeira missão da igreja é construir um lugar de habitação para Deus. Mas o segundo propósito da igreja na terra, não é? A missão da igreja na terra, vocação pela qual foi instituída, a segunda, é que ela fosse a proclamadora do Evangelho de Cristo. Deus tinha um projeto de alcançar o mundo através da pregação do Evangelho, e a igreja dele assumiu e recebeu essa responsabilidade. Você precisa, como membro da igreja, ser um proclamador da verdade. Como disse C.S. Lewis, né? Pregue sempre o Evangelho. Se precisar, utilize as palavras. Então, o seu modo de viver tem que ser um modo de pregação do Evangelho. Então, como é que está a nossa maneira de viver lá na nossa escola, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa faculdade? O que as pessoas veem em você? Qual a interpretação que eles têm da sua maneira de viver? Que é um modo de pregar o Evangelho. Um modo de pregar o Evangelho. E a segunda missão da igreja na terra é que ela foi e é detentora do poder de Deus para a neutralização da ação de Satanás no mundo. Eu tenho uma série de referências bíblicas para esses textos, mas o nosso assunto não é esse. Eu estou só te dando uma síntese aqui. Então ela é portadora do poder de Deus. É a igreja que tem o poder de deter as ações de Satanás. É a igreja. Já botou banda, pode chamar o membro da igreja que ele vai lá e resolve. Porque ele tem o poder de Deus. Tem Efésios. O Paulo utilizou quase um capítulo inteiro da Epístola aos Efésios, primeiro, para falar disso. Ele diz que esse poder que está em mim, você, é o mesmo que ele utilizou para ressuscitar a Cristo depois de 3 dias morto. É o mesmo poder. Ele pegou esse poder e ressuscitou a Cristo. Depois pegou esse poder e deu para a igreja. Glória a Deus. Então a igreja ela é uma agência da habitação de Deus na terra. Ela é uma agência da proclamação do Evangelho e ela é uma agência do poder de Deus entre os homens. Aleluia! Na igreja, fora da igreja. Esse assunto eu vou estudar na lição. Estou te dando aqui de bônus. A lição 7, nós estudamos o ministério da igreja. Lembra? O ministério da igreja. E o assunto ali, chave, foi Efésios 4, né? Ali os 5 ministérios que Jesus deu à igreja. Interessante que em Mateus 13, no versículo 16, quando Jesus estava ali em Cesareia de Filipe, ele fez umas perguntas aos discípulos de que eles ouviam as pessoas dizer a respeito dele. Lembra? E o João Batista, outros Jeremias, outros Elias e tal, disse vós. Aí Pedro, tomado de uma revelação, Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Diz, por isso eu te digo que tu és Pedro, sobre esta e não essa, como os romanos querem, né? O romano quer que seja esta, para dizer que Pedro é a pedra, né? Ele diz sobre esta, falando de si mesmo, falando perto de quem fala, esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Só que o assunto continua e ele não diz como ele ia fazer essa edificação da igreja. Ela precisava disso. Mas quando ele chamou o apóstolo São Paulo, ele explicou como ele ia edificar a igreja. E ele disse que o elemento de edificação da igreja é o ministério da igreja. E aí onde ele aborda esses 5 ministérios que estão em Efésios 4. Você pega, por exemplo, capítulo 4, 12, ele diz que ele tem uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, para pastores, para mestres. E aí, ele, no versículo 12, ele fala o propósito de ele ter dado esses ministérios. Ele diz no verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha aí como é que ele edifica a igreja. Ele diz, eu edificaria a minha igreja, e eu edifico ela através dos ministérios. Então a igreja precisa orar muito pelo ministério que ela tem, pelo seu pastor, pelas lideranças, porque são elementos de edificação da igreja. A igreja não alcança o seu propósito na terra sem a atividade e o trabalho desses ministérios que ele exerce no meio do seu povo. Então, com respeito a isso, nós estudamos este assunto. No versículo 8, na lição de 8, ele
ele fala da disciplina da igreja. A disciplina da igreja. Aqui vai um bônus para você também, se você notar, tá? Porque eu estudei cada uma dessas lições, irmão, assim, independentemente de eu ministrar ou não, toda semana eu dou uma olhada nas lições. Eu percebi que o comentador não comentou algo que eu vou te dar aqui de bônus também. E é verdade que Deus já viu isso acontecer muitas vezes. Olha, eu já tenho 43 anos de fé, 35 de ministério, e eu já vi isso acontecer. Ministério de pastoral, já vi muitas vezes acontecer. O texto vem na missão, né? No capítulo 12 de Hebreus, quando em Hebreus 5 e 6, o escritor diz assim: e já vos esqueceste da exortação que ele argumenta convosco como filho. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Porque o assunto da missão é disciplina na igreja. E ele diz: não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Então ele dá a orientação e o porquê desta orientação. Olha o que diz o versículo 6. Porque o Senhor faz duas coisas: corrige a quem ama, segundo, e açoita qualquer que recebe o filho. Então, a lição se ateve mais a essa disciplina que a igreja faz normalmente. O membro peca, corrige, orienta, suspende, exclui, enfim, né? E tal. Mas nós devemos estar atentos a esta disciplina aqui que vem do Senhor. Ela vem direto. Diz que ele faz duas coisas. Primeiro, ele corrige. É como o pai. O pai que educou ou que educa bem seus filhos, ele nunca bate, dá uma surra nos seus filhos no primeiro erro que ele comete. Nunca. Eu, por exemplo, adotei esse princípio. Meus filhos podiam fazer a pior coisa que um filho de um pai pode fazer. Eu chamava ele: senta aqui, o que você fez? Você fez isso. Não pode fazer por isso. Se você fizer de novo, você vai apanhar. Você está ouvindo? O que o papai vai fazer se você fizer de novo? Repete. Tinha que entender isso. Como é que chama isso? Correção. Se o Senhor corrige. Então, primeiro, antes de Deus descer o cipó, ele faz a correção. Como é que ele faz isso? Com a nossa consciência. Você comete um erro, comete uma falha, comete um pecado, e sua consciência fica lá. Você fazer de conta que não está escutando. Fazendo de conta que não está escutando. Aí Deus, para te recuperar, porque esta é o propósito maior da disciplina, é recuperar o infrator e não jogar ele fora. Como o pai nunca vê se perder isso, o Deus Pai chama ele para a segunda sessão, que é açoita qualquer que recebe do filho. Aí vem o açoite. Rapaz, eu tenho visto dinheiro. Olha, eu não sei quantas vezes eu fui chamado de hospital para receber confissão de crente, que teve tudo para confessar para a minha igreja, mas ele viu que ia morrer lá, mandou me chamar. Aí você vai lá, vou ver a confissão dele, ora com ele e sai de lá. Na boa, assim. O que é isso? Deus açoitando que ele recebe o filho. Deus não quer perder ele para o diabo, não quer perder ele para o inferno. Então Deus faz a correção na consciência. Ele vai lá, fica te futucando, vê o pregador fala uma coisa, vê o pastor fala outra, não sabe o que você fez. E você está de conta que não está ouvindo. Aí Deus vai escutar, não, vem para cá. Vou passar para a sessão 2. Agora dentro desse corpo que agora, irmãos, eu fui chamado no hospital, você tem confissão de crente, e vive de qualquer maneira, de qualquer jeito, levando a vida cristã na barriga. E Deus vem dele escapando assim, ó, das mãos assim, indo embora, e Deus vai cá. Ó, a bundinha dele. Então, essa correção que o pastor faz aqui é boa, irmão. A de Deus é melhor. Então, fica esperando. Na lição 9 e 10, na lição 9 e 10, eu vou pegar as duas porque tem a ver com praticamente uma mesma moeda de dois lados, né? Vai a 9 e 10.
batismo, uma primeira ordenança, e ceia com uma segunda ordenança. Por essas duas lições que estudamos, 9 e 10. A Igreja Católica Romana, eu acredito que vários irmãos vieram de lá eles têm 7 ordenanças. Eles aplicam, eles chamam de sacramentos, né? 7 ordenanças. Mas Jesus só deixou 2, não é? E eles praticam essas 2 que nós estudamos, batismo e santa ceia. A ordenança, irmãos, é ordem mesmo, tem que fazer, é mandamento, não pode negligenciar, não é? Por quê? Porque tanto o batismo quanto a ceia, eles têm uma mensagem para a vida cristã. O batismo, por exemplo, é o testemunho público da sua fé em Cristo. Por isso que o batismo é sempre realizado na presença de muitas testemunhas, porque você testemunha aquilo que Deus fez na sua vida. Você morreu para o pecado e está ressurgindo para Deus, e tem essa simbologia. Enquanto que a ceia do Senhor, que é a segunda ordenança, é uma reunião mais interna. Eu nunca vi ninguém celebrar uma ceia lá na beira do rio, lá. Às vezes, esporadicamente, você pode até fazer isso, mas não é de praxe fazer. Normalmente a ceia é um ambiente mais interno. Inclusive, quando eu aceitei a Cristo em 81, no culto de ceia só entrava quem fosse batizado, só que tomava ceia, nem outros crentes entravam. E o que é dessa época? Ninguém? Mano, eu estou velho mesmo, estou velho, viu? Estou velho para dizer mesmo. Não entrava, ficava o porteiro lá, uma bola assim, ó. Tinha que chegar e mostrar o cartãozinho de membro. Tinha cartão de membro para entrada, para tomar ceia. E para ceia, né? Minha mãe aceitou isso, eu tinha 2 anos, ela nasceu em 31, ela conta. E aquele irmão, se tivesse dívida, não podia ceiar. Aí o solteiro reunia, e eles pagavam a cada tipo de irmão que estava atrasada, para ele poder cear. Está vendo? Está vendo? Poderia ser desse ponto aí. Eu não sei se os irmãos eram todos vida em dias, eu não sei, mas é possível sim, porque o cara não cedo que eles tinham, né? Porque no batismo você testemunha publicamente que você aceitou a Cristo e rompeu com o pecado. E na ceia do Senhor você testemunha em comunhão, que você está em comunhão com o Senhor, você está bem com Jesus. Sua vida cristã está em dia, você está cuidando, zelando da sua vida cristã. A ceia tem essa mensagem, quanto o batismo também tem. Foi o assunto que nós estudamos aqui essa semana. A lição 11, o culto na igreja, né? Culto na igreja. Eu acho interessante que esse versículo 26 que a lição trouxe, né? Praticamente ali no capítulo 14, o verso 26, o apóstolo Paulo diz assim: olha, que vos farei, pois, irmãos, quando vos ajuntares, cada um de vós. Essas frases têm que ser sublinhadas na nossa Bíblia, no nosso smartphone. Tem que ser cada um de vós tenha salmo, ou doutrina, ou revelação, ou de línguas, ou de interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Claro, Paulo está falando aqui de um culto do seu tempo, da sua época, mas aqui estão os fundamentos, o princípio está aqui. O que Paulo está dizendo aqui? Ó? Quando você vier para o culto, traz o seu culto para Deus. Nunca seja um espectador do culto. Eu até não gosto muito dessa frase, não vamos assistir o culto lá na nossa igreja, assistir o culto. Isso não deve existir, não existe. Nós vamos participar do culto. Eu vejo aqui, por exemplo, na hora do louvor, da ministração, é o momento de você prestar seu culto para Deus, você está ali. Alheio, distante, você veja está em pé, está com a mão cruzada, eu não consigo levantar as mãos, declarar a Deus o seu amor a Ele, a sua afeição à fé. Você não consegue viajar nas regiões celestes, fica ali olhando para o dirigente do culto, com a mãozinha cruzada, assim, parece que está com algema na mansa, ali distante. Aí termina o culto, ele sai dizendo: eu não gostei do culto. Claro, não gostou, você não participou, você não fez culto nenhum. E outro, o culto não é para mim nem para você. Ei, ó, aqui, o culto não é para você não, nem para mim. O culto é para Deus. Você que oferece o culto a Ele. Você que tem que terminar com a sensação de que Deus agradou o seu culto. Porque é cada um de vós. Está aqui escrito textualmente, cada um de vós. Você não pode sair com a sensação de que não
você não puder vir ao culto no seu dia oficial de culto ao Senhor, sinta-se um prejuízo incalculável na sua vida, não poder ter vindo ao culto. Gente que não vê o culto, não está nem aí, mas como se fosse na feira, não fosse na feira ali. Então, o culto, lugar de celebração de Deus. E o que é lindo nisso é o que está no versículo 40, do 26. Esse capítulo todo, Paulo dedica ao culto da igreja, porque a igreja de Corinto estava bagunçando o culto. Não bagunçando. Nós só tinha tempo para língua estranha, pau quebrado, tinha da ceia, então tem que sair de porra. Né? Paulo estava organizando isso. No versículo 40 ele diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Decentemente e com ordem. Eu já tive informação, né? Você que, não vou dizer de quem eu tive, não queira condenar meu irmão, que a coisa aqui é organizada. Glória a Deus, tem hora de começar e tem hora de acabar. No dia que o Espírito Santo não quiser que o culto passe do horário que foi planejado, ele assume o comando e não tem quem mude esse negócio. Mas enquanto ele deixar na direção da liderança que ele estabeleceu, do ministério que ele estabeleceu, tem hora de começar e tem hora de acabar. Eu não sei como é que os irmãos fazem. Lá para a nossa igreja lá, 18 horas domingo à noite, ou 9 horas domingo da manhã, começa o culto. Pode dar, tem exceção em função das atividades, extras, enfim. Mas dias normais, 18 horas em ponto, começa o culto. Vai ver um pouquinho, se vocês tiverem o dia inteiro para o som, vai sem som mesmo. Começa o culto, 6 horas. 20 horas está vindo o culto, acabou. Esse negócio não. Por quê? Porque isso está no nosso controle. E a Bíblia manda fazer com decência e com ordem. Eu tenho visto, irmãos, em algumas igrejas, eu tenho visto, e muitas vezes, eu sempre, de vez em quando, eu sempre convidado para cooperar com os irmãos, aí eu vejo, dá o horário do culto, tem 5, 6 irmãos no culto, que chegaram cedo. Esses 5, 6 irmãos têm que esperar os relaxados chegar primeiro para começar o culto, como se o culto fosse para eles. É errado isso. O culto começa na hora certa. Deixa os relaxados chegar e ver que o culto já começou, para saber que eles perderam uma parte do culto. Pronto, acabou. Paulo diz: faça-se tudo decentemente com ordem. Fez isso, não quer debater a graça de Deus, o agrado de Deus. Não fez, entristeceu a Deus, porque ele não é desorganizado, ele é organizado. Na lição 12, o papel da pregação no culto, não é? O papel da pregação no culto. Esse aqui, irmãos, é uma coisa que nós, como membros da igreja, precisamos entender. Da necessidade que nós temos de receber a palavra de Deus como alimento da nossa alma e não apenas como uma parte da liturgia do culto. A palavra de Deus é o alimento da alma, é a hora que a alma vem para comer. Um dos símbolos da igreja, das imagens da igreja que nós estudamos aqui, além de corpo, eu fiz a síntese, é o rebanho. O rebanho, a ovelha, né, os animais, o gado, né, o rebanho mais voltado para a ovelha. A ovelha, o que é que ela faz? Ela vai para o coxo esperando o quê? Comer o salzinho, lamber o salzinho que o patrão bota lá para ela, o dono dela bota lá para ela. Então ela vai para lá para lamber o sal. Quando ela chega mais cedo, que não tem sal, ela fica olhando, aí ela levanta a cabecinha, fica olhando, dá um berrozinho, dá assim como se fosse: cadê o sal? Não botou o sal. Ela vai lá para lamber o sal. Espiritualmente falando, você quando vem para o culto de ensino, especialmente, você vem para lamber o salzinho aqui, irmão, ó, da palavra, do seu pastor passou a semana inteira preparando para você. Agora tem crente que não valoriza isso. Não está nem aí, não importa. Não dá importância à pregação da palavra de Deus que foi te dada, não somente para preencher uma liturgia, mas para alimentar sua alma. Sua alma alimenta de palavra de Deus. Seu corpo come arroz, feijão, carne, macarrão, macondó, tal, mas sua alma come a palavra de Deus. É aquilo que você recebe. Por isso que o culto na prática mesmo é para nós. Ele é a Deus, mas o beneficiado do culto somos nós. Deus não precisa de palavra, Deus não precisa de louvor, Deus não precisa de culto. Ele é autossuficiente de si mesmo. Quem necessita disso somos nós. Por isso que existe o culto e por isso que a pregação da palavra de Deus tem sempre que ter a primazia. Infelizmente,
eu não sei se infelizmente ou felizmente, vou ficar com felizmente, né? Parece que a igreja ultimamente está acordando para isso. Mas antigamente, irmãos, era muito comum você deixar 10 minutos para a palavra, e ficar cantando um monte de hinos, que é, como dizia o Mondino, né? É hino mesmo, né? Não é nem lindo, é hino, né? Glória a Deus. Muito bem, né? São 12, chegando na 13, que é hoje. Deixa eu ver quanto tempo eu me disponho aqui para uma meia hora para abordar esse assunto, que é suficiente. Na lição 13, o poder de Deus na missão da igreja. Tá? O poder de Deus na missão da igreja. Quando Deus instituiu a sua igreja, irmãos, ele estava indo, certo? Estava no Monte das Oliveiras, quando terminou o seu trabalho todo, estava dando ali as últimas instruções, inclusive a nossa missão de hoje, não foi a lição de hoje, foi o textual de hoje. Ele disse assim: olha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Isso foi em função da pergunta que eles fizeram, né? Porque até ali eles estavam numa perspectiva que Jesus ia restaurar o reino de Israel que havia perdido para os romanos. E o Senhor, diante das instruções que deu, eles perguntaram: é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ele disse: olha, não vos compete saber os tempos, as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 7. E no versículo 8, ele diz assim: mas recebereis o poder ou a virtude. O termo original é dunamis. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, ou seja, onde vocês estão, como na Judéia, né, a região ali mais próxima, Samaria, mais distante um pouquinho, está perto demais, até os confins da terra. Então, se você olhar essa informação que o Senhor deu, se você pega o versículo 9, você a partir daqui, ele escolhe o pé do monte, sobe e aponta uma nuvem e foi embora. E deixou a igreja ali representada por aqueles que ali estavam, com uma missão impossível. Uma missão impossível. Por quê? Porque em todas as épocas da igreja, ela tem essa responsabilidade de alcançar todas as épocas. E é uma missão impossível porque a igreja não consegue fazer isso sem os recursos de Deus. Por isso é que toda vez que Deus dá uma missão impossível, Ele dá as condições, Ele dá um recurso, para mostrar que você e eu, sem esses recursos, não conseguimos fazer. Lembra a arca de Noé? Quando ele mandou Noé fazer uma arca? Atrás, vamos pegar a origem, né? Ele mandou Noé fazer uma arca, ele disse que Deus, qual a intenção dele com essa arca, mas não deixou Noé sozinho ficar pensando como é que ele ia fazer para fazer isso. Ele deu as dimensões e deu tempo suficiente para que Noé fizesse a arca e abrigasse ele, a família e os animais que abrigavam. Assim era a igreja recebeu a missão de pregar o evangelho a toda criatura, e ao mesmo tempo, não é pregar em Jerusalém, quando Jerusalém tivesse evangelizado, eles partissem para a Judéia, quando a Judéia tivesse evangelizada, partiria para Samaria, quando Samaria tivesse evangelizada, eles atravessariam os continentes. Não, eles tanto em como, quer dizer, no mesmo tempo que você está fazendo aqui em Jerusalém, pastor, traz esse negócio para cá. No mesmo tempo que você está evangelizando esse bairro, que aqui é a sua jurisdição, você está evangelizando a cidade. Você está evangelizando o Estado, você está evangelizando o Brasil, de alguma maneira. Não é? Nós estamos aqui, por exemplo, evangelizando o Piauí, né? Através dos nossos canais missionários. Nós estamos fazendo esse trabalho lá. Há uma época que todo mundo se mobiliza, né, para levar o evangelho lá, o evangelho através das tripas. Né? Um certo pastor uma vez disse que antes de pregar o evangelho tem que encher as tripas. Ou seja, mata a fome do povo, o povo ter força para ouvir o evangelho. Então, esta missão da igreja só será possível, essa importante missão, se o Espírito Santo for o seu agente, mobilizador e provedor dos recursos para que seja feito.
Sem o poder do Espírito Santo é impossível a igreja alcançar o desafio que ela recebeu de Jesus para isso. E olha, irmãos, que no dia que eles receberam esse desafio, eles não tinham os recursos que nós temos hoje. Também não tinham os desafios que nós temos hoje, né? O mundo deles era um mundo muito menor do que o nosso. Mas sabendo Jesus que a igreja do século XXI iria ter esse desafio, Deus deixou o Espírito Santo aqui, com o seu poder, para nos mobilizar para fazer essa obra. E o ponto 2 da missão, nós estudamos a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Lucas foi o evangelista que mais abordou esse tema da ação do Espírito em relação à igreja. Ele faz isso tanto no seu evangelho, no capítulo 24, quando o Senhor Jesus faz a promessa da vinda do Espírito Santo, Lucas 24, 49, eis que vos envio a vós a promessa do meu Pai, permanecer na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Isso cumpriu-se no dia de Pentecostes. Vocês ficam lá, não saem de lá, e ele ainda estava no seu ministério, pregando, indo, vindo e disseminando o seu reino, e já deixou o discípulo alerta: olha, fique tranquilo que essa tarefa vai ser cumprida, mas vocês vão ter um ajudador para isso. No dia de Pentecostes, nós já conhecemos o texto do Atos 2, quando eles estavam todos reunidos, aí o versículo 4 diz que eles todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Pastor Cleis, a minha preocupação particular, que não acrescenta nada nisso, é que a igreja hoje ela está emperrada nessa questão da evangelização, não só local, mas mundial. Vamos falar da local, porque onde a gente está, onde a gente milita, né, mais de perto, por causa da negligência e da indiferença. Essa é a palavra melhor, indiferença. A diferença dos crentes de hoje com a pessoa do Espírito Santo. Os crentes de hoje não preocupam muito com isso, mas não, pastor. Preocupa não. Jesus disse: olha, sem ele você não consegue. Por quê? Sabe por que eu digo isso, irmãos? É porque o Espírito Santo, você pode observar Atos dos Apóstolos, que podia ser chamado Atos do Espírito, né, diz os teólogos. O Espírito Santo, ele sempre, a sua manifestação se dava numa audiência de oração. Pode olhar. É estudar Atos dos Apóstolos dele. A manifestação dele sempre se dava numa audiência de oração. Os discípulos estavam sempre orando quando ele vinha. A prova foi o princípio. Quando que ele manifestou? Quando que ele chegou para ficar? Quando? Ele estava orando. Ele disse: vai, fica lá, não sai de lá, enquanto vocês não existirem. E ele estava em oração quando ele chegou, batizou todos e preparou todos, mobilizou todos para enfrentar os desafios que eles tiveram que enfrentar. Ao ponto das autoridades mandarem eles parar com o trabalho, e o apóstolo Pedro questionar se era mais melhor obedecer a eles ou se obedecer a Deus. E eles faziam isso porque estavam cheios do Espírito. A Bíblia diz aqui no verso 4: e eles todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Por que eu disse isso em relação à igreja? Porque eu não sei aqui, tomara que vocês sejam exceção, mas pergunte-me qual o culto menos frequentado na semana. Culto de oração. Como é culto de oração? Nós somos ali umas 70 pessoas, mais ou menos. Nosso culto de oração dá 5, 6 pessoas. Domingo você olha assim: faltou quem? Só o Eric, porque o Eric viaja, né? O motorista, né? Carreteiro, viaja, né? Aquele que veio comigo. Mas ele não está no culto. Até o outro carreteiro, que é o Moab, está presente. Em todos. Mas no culto de oração só 5, 6 pessoas. Só me falta eu e minha esposa dirigindo o culto, os outros estão em reversa. Então, como é que o Espírito Santo vai manifestar, irmão? O povo não vem buscar ele. Então, buscar para quê? Para receber o enchimento, a impulsão dele. Ele que nos impulsiona a ir para as ruas, a ir bater na porta das casas, levar o nome das pessoas, sair cheio de alegria, a
consciência que está fazendo a obra que Deus lhe condicionou para fazer. Ele que faz isso. Você não busca Ele, não clama Ele. Hoje você pode olhar, por exemplo, rapaz, um dia eu gosto muito de orar, eu sou batizado no Espírito Santo, eu gosto muito. O dia que você quiser me convidar aqui, não fazer um trabalho aqui, e Deus me usa muito para fazer isso. Mas na última vez que eu fiz, eram umas 30 pessoas, assim, Jesus batizou 2 pessoas no Espírito Santo. Fiquei doente com isso, e o que está acontecendo com o seu povo? Mas por que ele não batizou mais? Porque os irmãos chegavam aqui e ficavam para mim ensinar. Aí não tem batismo, mano. Olhando para mim, irmão, eu não vou te batizar, não, mano, busca Deus. 2 pessoas receberam batismo. Então, sem o Espírito Santo não dá. O ponto 2 e 3 fala do enchimento do Espírito Santo como experiência necessária e concreta. Eu peguei os 2 pontos porque só muda aqui a palavra necessária e a palavra concreta. A verdade prática do nosso texto, falando dessa coisa concreta e necessária, diz assim: olha, o Espírito Santo é a força motriz. Eu gosto dessa palavra que apareceu aqui, pode sublinhar ela. Força motriz, ou seja, a força que movimenta. O Espírito Santo é a força que movimenta a igreja. Sem ele, a igreja não sai do lugar, irmãos. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Incapaz. Ela pode até dar uma arranhadinha por aí, mas cumprir a missão que nós recebemos, somos incapazes de fazer isso. Então, vamos pensar aqui no Espírito Santo como uma experiência necessária. Necessária por quê? Porque sem ele é impossível cumprir a missão. E é concreta por quê? Porque não é uma experiência teórica que você faz, aborda numa pregação e fica por isso mesmo. Ela é concreta, é factual. Os discípulos tiveram a experiência de receber o enchimento do Espírito. Eles sabiam o que era isso. Naquela primeira experiência deles, foi permitido que eles vissem línguas como que de fogo caindo em cima de cada um, para que eles tivessem a convicção de que o Espírito Santo tinha chegado, estava com eles. E a partir dali, eles sentiram aquilo que ninguém na história havia sentido até ali, nem Abraão, o maior de todos eles, ninguém que foi, sentisse residente do Espírito. Ele veio e ficou neles, habitou eles, movia eles, onde eles estivessem, era possível perceber a manifestação do Espírito. Assim que funcionava. Então, eles tiveram essa experiência, e isso aconteceu não só naquele dia, mas depois, em Atos 10, você vê o Espírito Santo da casa de Cornélio, batizando também ali os da incircuncisão, os gentios. Você vê, por exemplo, em Atos 19, quando o apóstolo Pedro chega em Éfeso, encontra ali alguns discípulos de João, a primeira pergunta que Paulo fez foi: você já recebeu o Espírito Santo quando creste? Isso. Recebeu o quê? Recebeu o Espírito Santo quando você está aceitado a Cristo. Eles receberam também o Espírito Santo? Disse: não, nós somos batizados, eu não batizo de João. Paulo disse: junta aqui todo mundo. Eles eram 12 discípulos. Paulo levantou a mão, o Espírito Santo caiu sobre eles. Foram batizados 12 deles, deixando ali a marca pentecostal para que o Evangelho pudesse explodir naquela região. Isso está em Atos capítulo 2, 19, verso 1 e 2 definido. O quarto ponto, a doutrina pentecostal clássica, que é o falar em línguas. O batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas. Não tem muito o que comentar aí. No ponto 2, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. E aí nós temos a ver com as testemunhas, tanto da liderança da igreja, os que comandavam, estavam à frente do trabalho, quanto as testemunhas comuns, as testemunhas simples, por exemplo. Você pega, por exemplo, Pedro e João, após eles curarem aquele coxo da porta famosa, as autoridades falaram: esse povo estava juntando muita gente em redor deles, vamos bloquear esse negócio. E começaram a perseguir os apóstolos, tentando mandar com que eles parassem aquela ação. Aí no capítulo 4, versículo 6, nos dá informação bem interessante. Olha o que está aqui também, 4 e 6 de Atos. E Anás,
o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os, os queridos discípulos, pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, em nome de quem fizeste isto? Fizeste isto o quê? Em que poder, em nome de quem vocês furou aquele povo no templo, na porta famosa? Vocês fizeram esse nome de quem? Qual poder? Como vocês conseguiram isso? Olha o versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse. Então Pedro, esse Pedro, irmãos, que dias atrás negou Jesus para uma criada. Eu não conheço esse homem, não sei de quem está falando, eu juro que eu não sei quem é. Agora, cheio do Espírito Santo, e ele abre um discurso até o versículo 12, contando o que Jesus fez, o que ele tinha realizado, e como tinha ressuscitado de entre os mortos. E chega no versículo 13, Pedro termina o discurso dizendo: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informaram de que eram homens sem letras e doutos. Ou seja, onde é que eles vão adquirir essas ousadias? Se maravilharam, tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Mas por que isso aconteceu? Porque estavam cheios dos dois Espíritos. Aleluia! É o Espírito Santo, irmãos, que capacita as lideranças, não somente ela, mas também as pessoas comuns, né? A capacitação para todos, porque o Espírito Santo trabalha com uma igreja, ele tem na frente um grupo de líderes, mas ele trabalha com a igreja. Essa é a missão dele. O apóstolo Paulo, anos depois, no ano 60 mais ou menos, quando ele está na Grécia ministrando, olha o testemunho que ele dá dessa capacidade que vem de Deus. 2 Coríntios 3,5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então ele sabia que ele disse: olha, eu não podia se esnobar dizendo: bom, a minha capacidade é porque eu sou rabino, eu conheço as leis, eu sou da classe dos intelectuais de Jerusalém. Eu podia usar tudo isso e era verdade. Não tinha dúvida nenhuma. Ele disse: não, a minha capacidade não vem daí, ela vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Aleluia. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo pregava, detentor dessa capacidade, né? Ele fala isso aos romanos e tal, e vai embora, né? No ponto 2 desse tópico 2, as pessoas simples também são capacitadas. O texto da lição trouxe Atos 9, quando Ananias, até então desconhecido, morador daquela região, mas uma pessoa temente a Deus, ele foi visitado pelo Espírito Santo para que ele fosse na rua chamada direita e encontrasse lá um certo Saulo, que estava cego, em função do que acontecia aqui no capítulo 9 de Atos, e orasse por ele. E a Bíblia nos dá conta, a partir do versículo 17, que esse Ananias entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Essa expressão aqui, irmãos, ser cheio do Espírito Santo, a maioria dos teólogos, estudiosos de Bíblia, utiliza essa expressão, acredita que essa expressão tão comum nos dias deles era utilizada para dizer do derramamento do Espírito na vida da pessoa. Então acredita que aqui foi o momento que Paulo foi batizado pelo Espírito Santo, para se encher do Espírito Santo e se sentir capacitado a realizar a obra. Verso 18: e logo lhes caíram dos olhos como duas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Aqui já é um batismo em água, para identificar ele como a igreja. Ele recebe um batismo com o Espírito Santo e recebe um batismo nas águas, para identificar-se com a igreja que agora está capacitado para fazer a obra que fez nas suas 3 grandes viagens missionárias, plantando a igreja para todo lado. Não sei se ele plantou aqui na Vila Maria, plantou? Brincadeira. No ponto 3, né, praticamente é o mesmo ponto em 2, ele capacitando a igreja, né? O governo do Espírito estava ali capacitando não somente os líderes, mas as pessoas comuns, e consequentemente
consequentemente toda a igreja. O ponto 3 da lição, já estamos indo aqui para o final, o ponto 3 da lição, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Esse tópico aqui lidou com dois assuntos, no ponto 1 e 2, com o envio e com a estratégia, que tem que ser levado muito a sério, porque muita coisa tem provocado mais desgaste do que resultado, tem acontecido em obras missionárias, por causa do descuido com isso aqui. E esses textos que foi trazido aqui, especialmente no capítulo 13, mostram como que se prepara o envio e qual a estratégia que deve se utilizar na obra missionária. Você pode notar que o Espírito Santo está por trás de todas elas, né? O texto nosso aqui da lição, que foi tido como texto básico, né? Parece no capítulo 13, nos mostra essa questão do envio. Por exemplo, no versículo do capítulo 1, capítulo 13, verso 1, diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, aí tem o nome deles, né? Dentre eles Paulo e Barnabé. Aí o verso 2 diz: servindo eles ao Senhor e jejuando. Ou seja, eles sabiam da necessidade da expansão do reino, da expansão do evangelho. Eles poderiam muito bem ter olhado assim, simpatizado com um ou com o outro e pegar dois daqueles, botar a mão, eles eram a liderança, podiam fazer sem nenhum problema e enviar-se para a obra missionária. Só que, em vez de fazer isso, eles decidiram consultar o Senhor da obra. Isso aqui é interessante. Diz a Bíblia que servindo eles ao Senhor e jejuando. Ou seja, eles foram orar a Deus, jejuar a Deus, perguntando ao Espírito Santo quem daqueles homens ia dar sequência às primeiras viagens missionárias. E aí o que o Espírito Santo diz? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ali você vê aqui, lá tinha o senhor de Manaém, o senhor de Siqueu, tinha tantos outros. Todos os doutores, todos os homens preparados, prontos. Mas quem que o Espírito Santo queria? Paulo e Barnabé. Glória a Deus. Aqui está a beleza desse irmão. Por isso que nós vemos muita gente indo para o plano missionário, chega lá, se frustra, os primeiros desafios vão embora. Por quê? Porque não houve esse critério para saber quem o Espírito Santo quer. Porque ele continua sendo até hoje o Senhor desta obra. Ele é o Senhor dela. Desse negócio que eu tenho preferência por esse ou por aquele. Ele é o Senhor dela. Jesus não passou a responsabilidade da sua igreja para ninguém. Passou para o Espírito Santo. Ele disse: eu vou e enviarei um outro Consolador. Eles somos um. Então eu venho na pessoa dele. Eu vou comandar esse negócio aí. Mas ele vai estar à frente. Né? Inclusive no plano da redenção, vocês sabem que a Trindade se envolveu completamente. O Pai é o planejador, o Espírito Santo, Jesus é o executor, e o Espírito Santo é o aplicador dessa obra da redenção na vida das pessoas. Então a Trindade está envolvida. Ele diz que o Espírito Santo se apartai, eu quero Paulo e quero Barnabé para obras que eu vos tenho chamado. E o versículo 3 diz: então, jejuando e orando, pondo sobre as mãos os despedidos. E aí eles saíram por toda parte, pregando o Evangelho, plantando igreja, enfrentando as arduras, tiveram que enfrentar e fizeram a obra que Deus nos comissionou para fazer. No quesito estratégia, aqui já tem a ver com quem está já na missão. Quem foi chamado e quem vai precisa consultar a Deus por onde começar. Para evitar as frustrações, porque eu fui chamado, fui enviado e eu vou fazer assim. Não é bem assim. Esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nos dá conta de que não é bem do jeito que os enviados querem, é do jeito que o Espírito Santo que orienta. A partir do versículo 6, diz que eles, Paulo e Barnabé, viajando, passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar o Evangelho na Ásia. Então, na cabeça dos dois, Paulo e Barnabé, o Evangelho era para ser pregado na Ásia. Eles estavam avançando para lá. Eles estavam indo na Grécia em direção à Ásia. E aí o versículo 7 diz: quando chegaram a Mísia, intentaram ir a Bitínia, mas para o
Mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Disse: não vai para o norte. E Paulo de noite, uma visão, e teve Paulo à noite uma visão que se apresentava um varão da Macedônia. Onde ficava a Macedônia? Uma região do continente europeu. E rogava-lhes: passa a Macedônia e ajude-nos. Logo depois dessa visão, procuraram partir para a Macedônia, concluindo no Senhor que os chamava para pregar e anunciar o Evangelho. Então, veja aí, o apóstolo Paulo, sensível, obediente, quando naquela visão ele entendeu que não era para o norte da Ásia que ele deveria viajar, mas para mais à esquerda, para a Europa, o continente europeu, a região da Macedônia. E ali, por quê? Porque ali tinha uma obra extraordinária para ser realizada, começando na casa de Lídia, na cidade de Filipos. Ali nasceu a igreja de Éfeso, a beleza, a coroa do Evangelho de Paulo. Aqui. Você estuda, e como mais estuda, mais se investe na riqueza dessa igreja que nasceu lá, através da casa de Lídia, aquela vendedora de púrpura. O Paulo chega em Filipos, na Macedônia, e ele não sabia para onde ir, e sem saber o que fazer, eles foram para a beira de um lago, né, para orar a Deus e consultar. Lá estavam essas mulheres. Paulo olhou aquelas mulheres e diz a Bíblia que Paulo começou a ministrar a elas. Eu acho isso lindo. A palavra de Deus nos diz que Deus abriu o coração de Lídia para entender o que Paulo falava. E ele pregou, e aqui nasceu uma grande igreja, de Éfeso, nasceu naquela região, os 30 já passei 3. Deus abençoe os meus amados irmãos. Obrigado, pastor Cleison, pastora Camila, por me convidar para dividir com os irmãos essas coisas boas do Evangelho. Né? Deus abençoe os irmãos aqui, que o trabalho continue crescendo, prosperando, e que esse mesmo Espírito, pastor Cleison, que deu estratégia ao apóstolo Paulo para sair de uma região para outra, de trazer estratégia para você, pastora Camila, para expandir esse trabalho aqui nessa região, no nome de Jesus. E você, meu irmão, faz parte dessa igreja. Abraça os desafios, soma juntos esses desafios, porque o mesmo Espírito que usou aqueles homens lá são os mesmos que usam esses homens de hoje. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus abençoe você, realmente.